Cachorro Caramelo resgata idoso que sofreu um AVC. Quando ninguém mais acreditava, ele chegou. O cachorro Caramelo surgiu quando ninguém estava olhando. Era começo de manhã, o bairro ainda acordava devagar, o cheiro de café se espalhava pelas casas e o rádio antigo de uma vizinha tocava baixo. Dona Alzira não apareceu para regar as plantas da praça, não abriu o portão, não respondeu aos chamados. Para muitos, era só mais um dia comum. Para Caramelo, algo estava errado. Ele começou a latir, mas não era um latido qualquer. Era insistente, quase aflito. Correu de um lado para o outro, puxou a barra da saia de quem passava, sentou diante do portão fechado e se recusou a sair dali. Alguns ignoraram. Outros mandaram o cachorro embora. Quando ninguém mais acreditava que houvesse algo errado, ele chegou. E foi ali que tudo começou a mudar. Antes de continuar essa história que emocionou um bairro inteiro e transformou a vida de uma idosa que já tinha perdido a esperança, aproveite este momento. Curta este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. O que parecia apenas a insistência de um cachorro de rua se transformaria, aos poucos, em um laço de cuidado, coragem e pertencimento. Em um lugar onde todos se conhecem, mas poucos realmente se enxergam, um cachorro Caramelo provaria que, às vezes, a maior força vem de quem ninguém esperava. O dia amanheceu quente demais para aquela época do ano. O tipo de calor que gruda na pele e faz o ar parecer pesado, mesmo antes do sol subir direito. As casas do bairro ainda estavam com as janelas meio fechadas, e o cheiro de café passado na hora escapava pelas frestas, misturando-se ao perfume doce das flores que resistiam nos pequenos jardins. Era uma manhã comum. Comum demais para anunciar que algo estava prestes a mudar. Caramelo caminhava pela rua de terra batida com o passo tranquilo de quem conhecia cada pedra, cada sombra, cada som. Seu pelo dourado, marcado pelo tempo e pela poeira, brilhava levemente sob a luz fraca do início da manhã. As orelhas se mexiam a cada barulho, um portão rangendo, uma vassoura varrendo a calçada, o rádio antigo de seu Joaquim tocando uma música que parecia sempre a mesma. Caramelo não tinha pressa. Nunca tinha. Aprenderá, desde cedo, que o mundo tinha seu próprio ritmo, e que sobreviver era saber esperar. Todos os dias, sem falhar, havia um momento que dava sentido àquela caminhada. Dona Alzira aparecia. Sempre no mesmo horário. Vestido simples, chinelos gastos, um chapéu de palha surrado protegendo o rosto do sol. Ela atravessava o portão azul da casa, pegava o regador verde e seguia para a pequena praça da esquina, onde cuidava das plantas como se fossem parte da família. E Caramelo, mesmo sem nunca ter sido convidado oficialmente, a acompanhava. Não muito perto, nem muito longe. Apenas o suficiente para saber que ela estava ali. Mas naquela manhã, algo estava fora do lugar. Caramelo parou em frente ao portão azul. Sentou. Olhou. Esperou. O portão continuava fechado. Nenhum barulho de passos. Nenhum rangido conhecido. O rádio de Dona Alzira, que costumava tocar uma música antiga enquanto ela regava as plantas, estava desligado. O cachorro inclinou a cabeça, atento. O silêncio parecia errado. Ele levantou, caminhou alguns passos, voltou. Cheirou a base do portão. O cheiro estava diferente. Não havia o aroma recente de café, nem o perfume suave do sabão que Dona Alzira usava para lavar a calçada. Havia apenas um ar parado, pesado, que incomodava até o focinho acostumado de Caramelo. A primeira pessoa a passar foi Rosa, apressada, bolsa pendurada no braço, pensamento longe. Caramelo se aproximou, encostou o focinho em sua perna e soltou um latido curto. Rosa se assustou. Agora não, cachorro, disse, afastando com delicadeza impaciente. Estou atrasada. Caramelo não insistiu. Voltou ao portão. Sentou de novo. Esperou. O sol subiu um pouco mais. A rua ganhou movimento. Crianças passaram correndo. Uma bicicleta rangendo atravessou a esquina. O caminhão do gás anunciou sua presença com um som já conhecido. E nada de Dona Alzira. O incômodo dentro de Caramelo cresceu. Não era fome. Não era sede. Era algo mais difícil de explicar, algo que ele sentia no corpo inteiro, como se o mundo tivesse mudado de lugar sem avisar. Ele começou a andar de um lado para o outro, olhando para o portão, depois para a rua, depois de novo para o portão. Quando seu Joaquim apareceu para abrir a venda, Caramelo correu até ele,
latindo mais forte. O homem franziu a testa. Que foi, rapaz? Perguntou, abaixando-se um pouco. Está assim por quê? Caramelo correu até o portão azul, voltou, correu de novo, latindo. Seu Joaquim seguiu com o olhar, mas deu de ombros. Deve estar com fome, murmurou. Depois eu vejo isso. Mas Caramelo não estava com fome. O calor aumentava, e o silêncio da casa de Dona Alzira ficava cada vez mais estranho. O cachorro decidiu agir de outra forma. Começou a latir, agora alto, repetido, chamando atenção. Algumas pessoas reclamaram. Uma mulher fechou a janela com força. Um rapaz gritou para ele calar a boca. Caramelo se afastava por um instante, mas sempre voltava. Algo dentro dele dizia que sair dali não era uma opção. Rosa voltou da esquina, agora com menos pressa. Parou ao ouvir os latidos. Ainda aqui? Disse, olhando para o cachorro e depois para o portão fechado. Estranho. Dona Alzira já devia estar na praça. Caramelo correu até ela, puxou de leve a barra de sua saia com os dentes, depois voltou para o portão, arranhando a madeira com as patas. Rosa sentiu um aperto inesperado no peito. Não sabia explicar por quê. Talvez fosse o jeito do cachorro. Talvez fosse o silêncio que parecia gritar. Ela se aproximou do portão e chamou. Dona Alzira? Está tudo bem aí dentro? Nenhuma resposta. Ela tentou de novo. Bateu palmas. Nada. O cachorro latia ao seu lado, cada vez mais agitado. Será que? Rosa hesitou. Olhou em volta, viu seu Joaquim observando de longe. Seu Joaquim. O senhor viu Dona Alzira hoje? Não, respondeu ele, sério agora. Estranho mesmo. O portão foi aberto com a ajuda de uma chave guardada por precaução na venda. O rangido soou alto demais naquele silêncio. O cheiro que saiu de dentro da casa não era de café nem de sabão. Era um cheiro fechado, parado, que fez Rosa levar a mão ao peito. Dona Alzira estava caída na sala, consciente, mas sem conseguir falar direito. O olhar assustado encontrou o de Rosa, e uma lágrima escorreu devagar. O mundo pareceu parar por um segundo. Caramelo entrou correndo, parou ao lado dela, cheirou seu rosto, encostou o focinho em sua mão. O rabo, que sempre balançava, estava agora quieto. Ele sentou ao lado dela, firme, como se dissesse que não sairia dali. O bairro se mobilizou rápido. Alguém correu até o posto de saúde. Outro trouxe água. Um carro foi preparado para levar Dona Alzira. O calor, o cheiro de poeira levantada, as vozes falando ao mesmo tempo criaram um turbilhão. No meio de tudo, Caramelo seguia. Atento, tentando subir no carro, sendo gentilmente afastado. Deixa ele, disse Rosa. Esse cachorro avisou todo mundo. Dona Alzira foi levada para atendimento, e a casa ficou vazia. O portão azul, agora aberto, parecia exposto, frágil. Caramelo sentou na calçada, olhando a rua. O barulho foi diminuindo aos poucos. O sol já estava alto. Ele não sabia o que era um AVC. Não sabia o que iria acontecer depois. Sabia apenas que algo importante tinha sido feito. Mesmo sem entender, sentia um cansaço profundo, misturado com um estranho alívio. Rosa voltou algum tempo depois. Sentou ao lado dele. Você salvou ela, sabia? Disse em voz baixa. Caramelo não respondeu. Apenas deitou, a cabeça apoiada nas patas, os olhos atentos ao portão azul. Pela primeira vez em muito tempo, ele ficou ali não por hábito, mas por escolha. E naquele instante silencioso, sem ninguém perceber direito, começava uma ligação que mudaria não só a vida de Dona Alzira, mas a de todo aquele bairro. O sol já estava alto quando o bairro começou a voltar à rotina, mas nada parecia exatamente igual. O portão azul da casa de Dona Alzira permanecia aberto, balançando levemente com o vento quente da tarde, produzindo um rangido baixo e constante. O som se misturava ao barulho distante dos carros e às vozes abafadas vindas da venda de seu Joaquim. Caramelo continuava ali, deitado na calçada, o corpo cansado, mas os sentidos atentos. Cada vez que alguém passava pela frente da casa, ele levantava a cabeça, esperando ver Dona Alzira voltar pelo portão, com o regador verde em mãos. O cheiro da casa vazia incomodava. Era um cheiro diferente, sem vida, sem o perfume suave de sabonete que Dona Alzira usava. Caramelo levantou e entrou alguns passos,
farejando o chão frio da sala. O lugar estava silencioso demais. Ele sentiu um aperto estranho no peito, uma sensação que já conhecia de outros tempos, quando pessoas desapareciam de sua vida sem explicação. Esse era o seu maior medo, mesmo que não soubesse dar nome a ele. Ser deixado para trás. Rosa voltou do posto de saúde com o rosto cansado. O calor, a tensão e a preocupação tinham deixado marcas profundas em seus olhos. Ao ver Caramelo, ela parou, respirou fundo e se aproximou devagar. O cachorro levantou o olhar, atento, mas não se afastou. Dona Alzira estava sendo atendida, estabilizada, disseram os enfermeiros. Precisaria ficar em observação por alguns dias. Rosa ouviu tudo com atenção, mas algo martelava em sua cabeça desde que saiu de lá. A casa. O cachorro. A solidão que agora parecia maior do que antes. Ela entrou na casa com cuidado, abriu as janelas para deixar o ar circular. O calor acumulado começou a escapar, levando com ele o cheiro parado. Caramelo a seguiu, andando devagar, como se estivesse pisando em território sagrado. Cada móvel tinha o cheiro de Dona Alzira. A poltrona perto da janela, onde ela gostava de sentar à tarde, ainda guardava o formato do corpo dela. O rádio antigo estava desligado, coberto por um pano. Rosa sentou na cadeira da cozinha e ficou ali por alguns minutos, em silêncio. Caramelo deitou aos seus pés. Ele fechou os olhos por um instante, mas qualquer barulho o fazia despertar. O medo de perder aquele lugar começava a se instalar dentro dele, silencioso e persistente. No fim da tarde, seu Joaquim apareceu com uma sacola de pão e frutas. Disse que a vizinhança tinha se organizado para não deixar a casa abandonada. Uma senhora ficou responsável por regar as plantas da praça. Outra se ofereceu para trazer comida quando Dona Alzira voltasse. Tudo parecia resolvido no papel, mas ninguém falava do cachorro. Caramelo ouviu vozes alteradas na calçada. Algumas pessoas comentavam que o cachorro fazia sujeira, que não era responsabilidade de ninguém. Outros lembravam que foi ele quem avisou sobre Dona Alzira. As palavras chegavam fragmentadas aos ouvidos dele, mas o tom era suficiente para deixá-lo inquieto. Ele se afastou para o canto do quintal, encolhido, observando. Naquela noite, o bairro escureceu mais cedo. Uma nuvem pesada cobriu o céu, abafando ainda mais o calor. O som de um trovão distante fez Caramelo levantar a cabeça. Ele odiava tempestades. O barulho lembrava momentos antigos, de noites passadas sozinho, sem abrigo. Rosa percebeu o nervosismo dele e se aproximou. Ela não era uma pessoa acostumada a gestos de carinho. A vida tinha sido dura demais para isso. Mesmo assim, estendeu a mão e tocou de leve o dorso de Caramelo. O pelo estava quente, áspero. O cachorro ficou imóvel, surpreso. Depois, aos poucos, relaxou. Deitou a cabeça no chão, mais tranquilo. A chuva caiu forte, lavando a poeira da rua, enchendo o ar com cheiro de terra molhada. O som da água batendo no telhado trouxe uma sensação estranha de abrigo. Rosa decidiu ficar ali aquela noite. Dormiu no sofá, com a luz da sala acesa. Caramelo se deitou perto da porta, vigilante, acordando a cada trovão. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Rosa passou a abrir a casa todas as manhãs, limpar o chão, preparar um pouco de comida. Caramelo acompanhava tudo, atento, mas sempre mantendo certa distância. Ele queria confiar, mas o medo ainda falava mais alto. Quando Rosa se aproximava demais, ele se afastava. Quando ela se sentava, ele observava de longe. O bairro comentava. Algumas pessoas elogiavam o cuidado. Outras diziam que não ia durar. A família de Dona Alzira ainda não tinha aparecido, mas os boatos já circulavam. Diziam que a casa era antiga, que podia ser vendida, que talvez Dona Alzira não voltasse a morar ali. Essas palavras, mesmo sem serem ditas diretamente, pesavam no ambiente. Caramelo sentia isso. Começou a dormir menos, a comer com desconfiança. Às vezes, levantava no meio da noite e caminhava pela casa, cheirando os cantos, como se tentasse memorizar cada detalhe antes que tudo desaparecesse. Uma tarde, Rosa decidiu levar Caramelo até a praça. A grama estava mais alta, as flores um pouco murchas. Ela tentou regar algumas plantas, mas não tinha o mesmo jeito de Dona Alzira. O cachorro caminhava ao redor, farejando, parando nos lugares onde costumava sentar ao lado dela.
Ao sentir o cheiro fraco de Dona Alzira nas ferramentas de jardim, Caramelo choramingou baixo, quase imperceptível. Rosa sentou no banco da praça, cansada. Olhou para o cachorro e falou, mais para si mesma do que para ele, que Dona Alzira era forte, que ia voltar. Caramelo não entendia as palavras, mas reconhecia o tom. Aproximou-se um pouco mais, deitou perto do banco. A distância entre eles diminuiu. No posto de saúde, Dona Alzira acordava todos os dias confusa, com dificuldade para mexer um dos lados do corpo. O cheiro de álcool, o barulho constante dos corredores e as vozes estranhas a deixavam insegura. Perguntava pelo cachorro, mas poucos davam atenção. Uma enfermeira comentou com Rosa, durante uma visita, que Dona Alzira ficava mais calma quando falavam de Caramelo. Rosa começou a levar fotos do cachorro, tiradas com um celular antigo. Mostrava para Dona Alzira, descrevia como ele ficava. Esperando no portão, como dormia perto da porta. Os olhos de Dona Alzira se enchiam de água, e ela apertava a mão de Rosa com força. Enquanto isso, a casa passava por pequenas mudanças. As plantas voltaram a receber água regularmente. A poeira diminuiu. O rádio antigo foi ligado novamente, tocando músicas baixas durante o dia. Caramelo começou a se aproximar mais de Rosa, aceitando a comida que ela oferecia, dormindo mais perto. Ainda assim, os obstáculos eram muitos. O primeiro era o medo constante de ser levado embora. O segundo era a própria desconfiança que Caramelo sentia, construída ao longo de uma vida inteira. Cada pequeno avanço vinha acompanhado de tensão. Cada momento de tranquilidade parecia frágil. Uma noite, um homem desconhecido parou em frente à casa, observando. Caramelo latiu alto, com força. Rosa se assustou, mas o homem foi embora. Mesmo sem entender, Caramelo sentiu que proteger aquele lugar agora também fazia parte de seu papel. O tempo avançava devagar. O bairro se adaptava à ausência de Dona Alzira. Mas, no fundo, ninguém acreditava que aquela história tivesse acabado. Principalmente Caramelo. Ele continuava esperando. Sempre esperando. E naquela espera silenciosa, entre o medo e a esperança, algo começava a se fortalecer dentro dele. Uma certeza pequena, quase imperceptível, de que daquela vez talvez fosse diferente. O terceiro mês começou com um vento diferente atravessando o bairro. Não era mais o calor pesado que deixava tudo parado, mas uma brisa irregular que levantava a poeira da rua e fazia as folhas das árvores da praça sussurrarem umas com as outras. As manhãs continuavam cedo, mas agora traziam um leve frescor que Caramelo sentia no focinho assim que se levantava da calçada. Ele dormia quase sempre em frente ao portão azul. Às vezes entrava na casa, às vezes preferia ficar do lado de fora, como se assim pudesse garantir que nada seria levado sem que ele percebesse. A rotina havia mudado, mas o relógio interno de Caramelo continuava marcando o horário em que Dona Alzira costumava aparecer. Nesses momentos, ele se sentava, erguia as orelhas e olhava fixamente para a rua. Rosa passará a chegar cedo. Abria janelas, deixava o sol entrar e colocava água fresca para o cachorro. No começo, ela fazia isso mantendo distância. Com o passar dos dias, começou a falar em voz alta, comentando sobre o tempo, sobre a fila do posto, sobre coisas simples. Caramelo fingia não prestar atenção, mas cada palavra ajudava a diminuir o silêncio da casa. O rádio antigo voltou a fazer parte das manhãs. A música saía baixa, com chiados, preenchendo os espaços vazios. O cheiro de café reapareceu. Não era igual ao de Dona Alzira, mas era próximo bastante para enganar por alguns segundos a memória de Caramelo. Ele se levantava ao sentir o aroma, caminhava até a cozinha e parava na porta, observando Rosa mexer a colher na xícara. Mesmo com esses pequenos sinais de normalidade, havia algo tenso no ar. As conversas na rua começaram a mudar de tom. Pessoas comentavam sobre a necessidade de alguém tomar decisões. Diziam que Dona Alzira não poderia mais viver sozinha como antes. Falavam de adaptações, de ajuda constante. Falavam também da casa. Caramelo não entendia as palavras, mas entendia os olhares lançados para o portão azul. Alguns eram curiosos. Outros, calculistas. Isso fazia o cachorro se colocar sempre entre a casa e quem se aproximasse demais. O corpo ficava rígido, o rabo baixo, os olhos atentos. Rosa começou a notar esse comportamento. Viu como Caramelo se colocava à frente quando alguém parava para olhar.
Viu como ele ficava inquieto quando surgiam pessoas desconhecidas. Em uma tarde, sentou-se na calçada ao lado dele e passou a mão em seu dorso, com mais firmeza do que antes. O cachorro estremeceu no início, depois aceitou. O contato não afastou o medo, mas o tornou suportável. No posto de saúde, Dona Alzira avançava lentamente. O corpo respondia aos exercícios com esforço. Um lado ainda parecia mais pesado, mais difícil de controlar. Havia dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, ela se fechava, falava pouco, o olhar perdido no teto. Nos dias bons, perguntava da praça, das plantas, do cachorro. Rosa passou a visitá-la 2 vezes por semana. Levava notícias do bairro, descrevia o crescimento das mudas novas, contava como Caramelo dormia em frente ao portão. Cada detalhe parecia dar a Dona Alzira um motivo a mais para insistir nos exercícios, mesmo quando o cansaço era grande. Enquanto isso, Caramelo enfrentava seus próprios desafios. O primeiro era aprender a confiar de verdade. Não apenas tolerar, mas confiar. O segundo era lidar com a ausência prolongada de Dona Alzira sem deixar que o medo dominasse. Às vezes, no meio da tarde, ele se levantava de repente e começava a andar pela casa, inquieto. Cheirava os cantos, empurrava a porta do quarto com o focinho, como se esperasse encontrá-la ali. Em uma dessas tardes, uma discussão aconteceu na calçada. 2 parentes distantes de Dona Alzira haviam aparecido. Falavam baixo, mas o tom era firme. Comentavam sobre documentos, sobre decisões a serem tomadas. Rosa tentou intervir, dizendo que Dona Alzira ainda estava se recuperando. As vozes subiram um pouco. Caramelo começou a latir, se posicionando à frente do portão. O barulho atraiu a atenção dos vizinhos. Seu Joaquim saiu da venda. Outras pessoas se aproximaram. A presença coletiva fez os visitantes recuarem. Foram embora sem resolver nada, mas deixaram no ar uma sensação de ameaça. Rosa sentiu o coração acelerar. Caramelo permaneceu em alerta por horas depois. Naquela noite, ele não conseguiu dormir direito. Qualquer som fazia suas orelhas se mexerem. A sombra de uma árvore balançando na parede parecia um movimento estranho. Rosa percebeu e deixou a porta da sala aberta. Sentou no sofá, em silêncio, até que o cachorro se deitou mais perto do que de costume. Ainda havia uma pequena distância, mas era menor até então. Com o passar das semanas, o bairro começou a se organizar de forma mais clara. A igreja local anunciou um mutirão para ajudar Dona Alzira quando ela voltasse. Falaram de rampas improvisadas, de turnos de visita, de apoio. Essas conversas aconteciam sempre na praça, sob a sombra das árvores. Caramelo acompanhava tudo, deitado perto, absorvendo o clima. A praça também mudava. As plantas receberam mais cuidado. Crianças começaram a ajudar, orientadas por vizinhas mais velhas. O cheiro de terra molhada voltou a ser frequente. Esse ambiente renovado parecia carregar a presença de Dona Alzira mesmo antes de seu retorno. Caramelo caminhava entre os canteiros, reconhecendo os lugares, parando onde costumava sentar ao lado dela. Houve um dia em que Caramelo desapareceu por algumas horas. Rosa entrou em pânico. Chamou, procurou, perguntou. O cachorro havia seguido um barulho distante, algo que despertara um medo antigo. Quando voltou, estava sujo de lama, cansado, com os olhos inquietos. Rosa o recebeu com alívio e uma bronca contida. O cachorro. Sentiu o tom e se encolheu por um momento. Depois, ao perceber que não seria afastado, relaxou. Aquela ausência breve teve um custo emocional para ambos. Pouco depois, Dona Alzira recebeu alta parcial. Passaria alguns dias em casa, voltando ao posto para acompanhamento. A notícia correu pelo bairro como vento. As pessoas começaram a limpar a calçada, arrumar a praça, preparar a casa. Rosa passou o dia inteiro organizando tudo. O cheiro de limpeza tomou conta dos cômodos. Caramelo observava cada movimento com atenção. O medo e a expectativa se misturavam dentro dele. Quando o carro finalmente parou em frente à casa, o cachorro se levantou de um salto. O coração batia rápido. A porta se abriu. Dona Alzira apareceu apoiada em Rosa e em seu Joaquim. O passo era lento, mas determinado. Caramelo se aproximou devagar. Cheirou o ar. Reconheceu o cheiro imediatamente. O rabo começou a se mover, primeiro tímido,
depois com mais força. Ele sentou à frente dela, como se pedisse permissão. Dona Alzira sorriu, estendeu a mão com esforço e tocou o topo da cabeça dele. O contato foi simples, mas carregado de significado. Caramelo fechou os olhos por um instante. O mundo parecia finalmente se encaixar de novo. Não completamente. Ainda havia desafios, limites, medos. Mas naquele momento, ele sentiu que tinha acertado em ficar. A casa voltou a ter voz, passos, vida. O rádio tocou mais alto. O cheiro de comida se espalhou. Caramelo se deitou perto da cadeira de Dona Alzira, atento, mas tranquilo. Pela primeira vez desde aquela manhã abafada, ele conseguiu dormir profundamente. A volta de Dona Alzira à casa trouxe um novo ritmo ao bairro. Nada era exatamente como antes, mas também não era estranho. Era um meio-termo delicado, construído dia após dia, com paciência e cuidado. O portão azul continuava rangendo quando abria, mas agora havia sempre alguém por perto. O cheiro de café voltou a se espalhar pelas manhãs, misturado ao perfume de pão quente que Rosa trazia da venda de seu Joaquim. Caramelo acordava cedo, como sempre, mas agora não precisava mais vigiar o portão com a mesma atenção. Dormia no canto da sala, perto da cadeira de Dona Alzira, atento a qualquer movimento. Às vezes, levantava-se apenas para confirmar que ela ainda estava ali. Bastava um olhar para se tranquilizar. Dona Alzira enfrentava o dia com esforço visível. Caminhava devagar, apoiada em móveis e na parede. Cada passo era uma conquista silenciosa. Havia momentos em que o corpo não respondia como ela queria, e a frustração se refletia no olhar. Nessas horas, Caramelo se aproximava mais, sentava ao lado dela, oferecendo uma presença firme e constante. Não resolvia o problema, mas tornava o peso mais suportável. Rosa assumiu um papel que não imaginava para si. Passava boa parte do dia na casa, organizando, ajudando, conversando. No começo, sentia-se deslocada, como se estivesse ocupando um espaço que não era dela. Com o tempo, esse sentimento foi dando lugar a uma responsabilidade silenciosa. Ela começou a se preocupar com os horários dos remédios, com as consultas, com a alimentação. E, sem perceber, passou a se importar profundamente. O bairro também se adaptava. Algumas vizinhas se revezavam para visitar Dona Alzira. Outras ajudavam na praça. As crianças passaram a brincar ali com mais frequência, sob o olhar atento dos adultos. O som das risadas misturava-se ao canto dos pássaros e ao barulho distante da cidade. O ambiente parecia mais vivo, mais unido. Caramelo observava tudo com atenção. Ele continuava sendo o centro invisível daquela mudança. Sempre que alguém se aproximava demais de Dona Alzira sem aviso, ele se colocava ao lado dela. Não rosnava, não avançava. Apenas marcava presença. As pessoas aprenderam a respeitar aquele limite silencioso. Um dos maiores desafios surgiu quando Dona Alzira tentou retomar pequenas tarefas sozinha. Queria varrer a calçada, regar as plantas da praça, fazer o que sempre fizera. O corpo, no entanto, não acompanhava a vontade. Em uma manhã, insistiu em sair com o regador. Caramelo seguiu de perto. A cada passo dela, ele se posicionava de forma a estar sempre pronto para reagir. No meio da calçada, Dona Alzira perdeu o equilíbrio por um instante. Não caiu, mas o susto foi suficiente para fazer o coração disparar. Caramelo latiu alto, chamando atenção. Rosa correu. O regador caiu no chão, a água se espalhou, molhando a poeira e levantando um cheiro forte de terra. Dona Alzira sentou-se no meio-fio, respirando fundo, com os olhos marejados. Aquele momento trouxe uma reviravolta silenciosa. Pela primeira vez, Dona Alzira percebeu que precisava aceitar ajuda. O custo foi o orgulho. A consequência foi uma mudança de atitude. Ela passou a permitir que Rosa e os vizinhos participassem mais ativamente de sua rotina. Para Caramelo, isso significou menos tensão constante, mas também um novo papel. Ele precisava aprender a dividir a responsabilidade de proteger. Outro obstáculo surgiu com a fisioterapia. Dona Alzira precisava ir ao posto várias vezes por semana. O trajeto era curto, mas cansativo. Caramelo insistia em acompanhar. No começo, isso causou estranhamento. Algumas pessoas não gostavam da presença do cachorro dentro do posto. Rosa teve de conversar, explicar, pedir compreensão. Com o tempo,
Os funcionários passaram a permitir que Caramelo ficasse do lado de fora, à sombra, esperando. Essas esperas eram longas. O cheiro de álcool e remédio vinha do interior do prédio. Caramelo se deitava perto da porta, os olhos atentos a cada pessoa que entrava e saía. O tempo parecia passar mais devagar ali. Em alguns dias, ele se levantava inquieto, andando de um lado para o outro. O medo de que Dona Alzira desaparecesse novamente nunca o abandonou por completo. Enquanto isso, a família distante voltou a entrar em contato. As conversas eram sempre indiretas, por telefone, por recados. Falavam de cuidados, de responsabilidades, de decisões futuras. Rosa sentia um nó no estômago sempre que o assunto surgia. Dona Alzira ouvia em silêncio, o olhar distante. Caramelo percebia a mudança no clima e se aproximava mais, como se pudesse absorver parte da tensão. A casa passou por pequenas adaptações. Uma rampa improvisada foi colocada na entrada. Os móveis foram rearranjados para facilitar a circulação. Cada mudança exigia esforço e causava desconforto. O ambiente estava em transformação, assim como as pessoas que o habitavam. O cheiro de madeira cortada, de tinta fresca, misturava-se ao aroma familiar da casa antiga. Caramelo precisou se adaptar também. Algumas rotas dentro da casa mudaram. Alguns cantos deixaram de existir. No início, ele estranhou. Andava confuso, batendo focinho em móveis que não estavam mais no lugar de sempre. Com o tempo, aprendeu. Esse aprendizado custou paciência e vigilância constante. Um dia, Dona Alzira decidiu sentar-se na praça novamente. Não para cuidar das plantas, apenas para observar. Rosa a acompanhou. Caramelo seguiu ao lado. O sol estava mais ameno. As árvores ofereciam sombra. As crianças brincavam mais afastadas, respeitando o espaço. Dona Alzira respirou fundo, sentindo o cheiro da terra, ouvindo os sons familiares. O sorriso que surgiu foi pequeno, mas sincero. Esse momento marcou uma vitória importante. Não completa, não definitiva, mas real. O custo foi o cansaço físico. Ao voltar para casa, Dona Alzira precisou descansar por horas. Caramelo permaneceu ao seu lado, atento, recusando-se a sair. À noite, a casa ficou silenciosa. Rosa foi embora mais cedo, cansada. Dona Alzira dormia profundamente. Caramelo ficou acordado, deitado perto da porta. O vento balançava as folhas da árvore da frente, projetando sombras na parede. Por um instante, o medo antigo voltou. E se tudo aquilo fosse temporário? E se ele tivesse que ir embora? O cachorro se levantou e caminhou até a cadeira de Dona Alzira. Cheirou sua mão. O cheiro estava ali, firme, presente. Ele deitou novamente, dessa vez mais perto. O medo não desapareceu, mas foi contido. O quarto mês avançava com desafios e pequenas conquistas. O bairro continuava atento. As pessoas aprendiam a esperar, a ajudar, a respeitar os limites. Caramelo, no centro de tudo, seguia aprendendo a confiar, passo a passo, dia após dia. O quinto mês começou com dias mais claros e manhãs menos pesadas. O vento que atravessava o bairro trazia um cheiro novo, de grama cortada e flores recém-plantadas. A praça estava diferente. As mudas colocadas semanas antes haviam criado raízes, e pequenas folhas verdes despontavam onde antes havia apenas terra seca. Dona Alzira observava tudo da janela da sala, sentada em sua cadeira, enquanto Caramelo descansava aos seus pés. A rotina se tornará mais organizada, embora ainda exigisse esforço constante. Dona Alzira acordava cedo, como sempre fizera, mas agora precisava de tempo para preparar o corpo para o dia. Alongava-se devagar, apoiava-se na parede, respirava fundo antes de dar cada passo. Caramelo acompanhava cada movimento com atenção silenciosa. Quando ela se levantava, ele se levantava junto. Quando ela sentava, ele esperava até ter certeza de que estava segura. Rosa continuava presente quase todos os dias. Já não se sentia visitante. Entrava na casa com naturalidade, preparava café, organizava os remédios sobre a mesa. Em alguns momentos, sentava-se em silêncio, apenas ouvindo o rádio antigo tocar músicas que pareciam atravessar décadas. Essas pausas eram importantes. Davam a todos um respiro no meio da luta diária. Apesar das melhorias, novos desafios surgiram.
Dona Alzira começou a sentir o peso da dependência. Havia dias em que se irritava com facilidade, respondia de forma curta, recusava ajuda. Em uma dessas manhãs, insistiu em caminhar até a praça sozinha. Rosa tentou impedir, mas ela foi firme. Caramelo percebeu a tensão e se colocou entre as duas, olhando para Dona Alzira com atenção. Ela saiu mesmo assim. O sol ainda estava baixo, a rua quase vazia. Caramelo seguiu de perto, o corpo tenso. A caminhada foi lenta. Cada passo parecia exigir um esforço dobrado. Quando chegaram à praça, Dona Alzira sentou-se no banco, exausta. O orgulho que a impulsionara até ali agora pesava mais do que o cansaço físico. Caramelo sentou ao lado dela, encostando levemente o corpo em sua perna. O contato era firme, constante. Dona Alzira respirou fundo, sentindo o cheiro da terra, ouvindo o canto distante dos pássaros. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram de tristeza apenas, mas de reconhecimento. Reconhecimento dos limites, do tempo, da necessidade de aceitar apoio. Rosa chegou alguns minutos depois, preocupada. Não brigou. Apenas sentou do outro lado do banco. Ficaram ali em silêncio. A praça, testemunha de tantas mudanças, parecia acolher aquele momento. Outro obstáculo importante apareceu com a chegada de um assistente social ao bairro. A visita foi anunciada com antecedência e gerou inquietação. Dona Alzira ficou nervosa. Rosa tentou tranquilizá-la. As conversas giravam em torno de cuidados adequados, segurança, rotina. Havia sugestão de que Dona Alzira pudesse se beneficiar de um ambiente com assistência constante. A ideia pairou no ar como uma sombra. Caramelo percebeu a mudança no clima imediatamente. Passou a seguir Dona Alzira ainda mais de perto, latindo quando alguém falava alto, ficando inquieto à noite. O medo antigo, de separação, voltou com força. Ele começou a perder o apetite e a dormir mal. No dia da visita, a casa estava arrumada demais. O cheiro de limpeza era forte. Dona Alzira estava tensa, sentada ereta na cadeira. Caramelo deitou aos seus pés, mas levantava a cabeça a cada palavra. O assistente social falava com calma, observava, fazia perguntas. Rosa respondia sempre que podia, tentando mostrar o apoio existente no bairro. A conversa terminou sem decisões imediatas, mas deixou marcas. Dona Alzira ficou abatida. Rosa tentou animá-la, sem sucesso. Caramelo se manteve atento, mas sentiu o peso daquela ameaça invisível. Nos dias seguintes, a tensão se refletiu no comportamento do cachorro. Ele passou a latir à noite, acordando Dona Alzira. Caminhava pela casa inquieto, cheirando os cantos, como se procurasse uma saída. Rosa percebeu e começou a passar mais tempo ali, tentando trazer tranquilidade. Uma noite, Caramelo saiu correndo para a rua ao ouvir um barulho distante. Ficou fora por horas. Rosa e Dona Alzira entraram em pânico. Procuraram, chamaram, perguntaram aos vizinhos. O medo tomou conta. Quando Caramelo voltou, sujo e cansado, o alívio foi tão grande quanto a angústia. Dona Alzira chamou o cachorro para perto e o abraçou com dificuldade. O contato foi intenso, carregado de emoção. Caramelo ficou imóvel por um instante, depois relaxou, sentindo-se finalmente seguro. Aquela ausência breve teve um custo alto. Serviu como alerta para todos sobre o quanto ele era essencial. A partir desse episódio, algo mudou. Dona Alzira começou a falar mais abertamente sobre seus medos. Rosa passou a assumir com mais clareza seu compromisso. O bairro se mobilizou de forma mais organizada. Criaram uma escala de visitas, definiram horários, dividiram responsabilidades. Tudo foi feito de forma simples, mas eficaz. Caramelo sentiu a diferença. A casa voltou a ter movimento regular. As vozes eram familiares. O ambiente se tornou previsível novamente. O cachorro começou a comer melhor, a dormir mais tranquilo. Ainda havia tensão, mas ela estava diluída em cuidado coletivo. Um dos momentos mais marcantes daquele mês aconteceu em uma tarde nublada. Dona Alzira conseguiu caminhar sozinha até a porta da casa, sem apoio, apenas com Caramelo ao lado. Foi um percurso curto, mas significativo. Ao alcançar o portão, ela parou, respirou fundo e sorriu. O sorriso era de conquista. O custo foi o cansaço que veio depois, obrigando-a a descansar o resto do dia.
Caramelo permaneceu ao seu lado, como sempre, atento, presente. O 5º mês se encerrava com mais perguntas do que respostas, mas também com mais união. O bairro já não via Caramelo apenas como um cachorro de... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Rua. Ele era parte da estrutura invisível que mantinha tudo de pé. E, mesmo sem entender completamente o que acontecia, ele sentia que seu lugar ali estava cada vez mais sólido. O 6º mês trouxe mudanças sutis, mas profundas. As manhãs começaram a nascer mais frias, e uma névoa leve cobria a rua nas primeiras horas do dia. O cheiro de terra úmida permanecia por mais tempo no ar, misturado ao aroma de café que Rosa preparava logo cedo. Caramelo passou a dormir dentro de casa com mais frequência, enrolado perto da porta, sentindo o frio atravessar o chão, mas sem se importar. Estar ali era o que importava. Dona Alzira acordava mais silenciosa nesses dias. O corpo parecia demorar a responder, como se precisasse de tempo para lembrar seus próprios limites. Ela se sentava na beira da cama, respirava fundo e observava a luz entrar pela janela. Caramelo esperava imóvel, atento a qualquer sinal de dificuldade. Quando ela se levantava, ele caminhava ao lado, em passos sincronizados. A fisioterapia continuava sendo um desafio constante. Havia dias em que Dona Alzira retornava exausta, com o corpo dolorido e o humor frágil. Em um desses dias, ao chegar em casa, ela se sentou na cadeira e permaneceu ali, olhando para o chão, sem dizer nada. O rádio estava desligado. A casa parecia maior, vazia demais. Caramelo percebeu a mudança imediatamente. Aproximou-se devagar, deitou a cabeça sobre o pé dela e ficou ali, sem se mover. O contato foi simples, mas carregado de significado. Dona Alzira fechou os olhos e respirou fundo. Não disse nada, mas a rigidez dos ombros diminuiu. Rosa entrou pouco depois, trazendo notícias do bairro. Falou sobre a praça, sobre as crianças ajudando a regar as plantas, sobre a igreja organizando uma pequena confraternização. Dona Alzira ouviu em silêncio. O cansaço ainda pesava, mas a ideia de sair, mesmo que por pouco tempo, começou a germinar. Um novo obstáculo surgiu com a chegada do inverno. As noites mais frias agravaram as dores de Dona Alzira. O corpo demorava ainda mais a responder. As mãos ficavam rígidas. O simples ato de se levantar tornava-se um desafio maior. Caramelo passou a acordar várias vezes durante a noite, atento a qualquer movimento diferente. Em uma dessas madrugadas, Dona Alzira tentou ir sozinha até o banheiro e sentiu o corpo falhar por um instante. Não caiu, mas precisou se apoiar na parede, respirando com dificuldade. Caramelo acordou com um som diferente dos passos e correu até ela. Ficou ali, imóvel, oferecendo apoio silencioso. Rosa, que dormia no sofá naquela noite, acordou com barulho e correu para ajudar. Esse episódio trouxe uma decisão importante. Dona Alzira aceitou instalar barras de apoio pela casa. O custo foi emocional. Para ela, era mais uma confirmação de que o corpo não era mais o mesmo. A consequência foi prática. A casa se tornou mais segura. O cheiro de metal novo e tinta fresca invadiu os cômodos por alguns dias, sinalizando mais uma transformação. Caramelo precisou se adaptar novamente. Os novos objetos mudaram caminhos e cantos. Ele passou alguns dias andando com cuidado, cheirando tudo, memorizando. O processo foi lento, mas constante. Cada nova adaptação exigia esforço dele também. Enquanto isso, Rosa enfrentava seus próprios conflitos. Começou a perceber que sua vida girava quase inteiramente em torno da casa de Dona Alzira. O trabalho ficou em segundo plano. O tempo para si mesma diminuiu. Em alguns momentos, sentia culpa por pensar em ir embora, mesmo que por poucas horas. Essa tensão refletia em seu comportamento, tornando-a mais silenciosa. Caramelo notava quando Rosa chegava cansada demais. Nessas horas, ele se aproximava dela também, deitando perto, oferecendo o mesmo tipo de companhia que dava a Dona Alzira. Era uma troca silenciosa, sem palavras, mas carregada de significado. O bairro continuava atento. As visitas estavam mais organizadas. Cada pessoa tinha um horário. Isso trouxe previsibilidade e diminuiu o desgaste. A casa passou a ter um fluxo constante,
mas não caótico. As conversas eram mais baixas. O ambiente se tornava, aos poucos, um lugar de cuidado coletivo. Um dos momentos mais significativos daquele mês aconteceu em uma tarde fria, quando Dona Alzira decidiu voltar à missa. Não havia ido desde antes do episódio que mudará tudo. A ideia causou ansiedade. Rosa tentou garantir que tudo estava preparado. Caramelo acompanhou desde o início, atento. A igreja estava cheia. O cheiro de madeira antiga e velas queimadas preenchia o ar. O som do coral, desafinado e sincero, ecoava pelo espaço. Dona Alzira caminhou devagar até o banco, com Caramelo ao lado. Algumas pessoas olharam com curiosidade, outras com carinho. Ninguém reclamou. Durante a celebração, Dona Alzira manteve as mãos apoiadas no banco à frente. O corpo cansava, mas o olhar estava atento. Caramelo deitou aos seus pés, sentindo o chão frio, ouvindo as vozes ao redor. Aquele momento marcou uma vitória importante. O custo foi o cansaço extremo ao voltar para casa, exigindo um longo descanso. Nos dias seguintes, Dona Alzira sentiu-se mais animada. O retorno a um hábito antigo trouxe uma sensação de pertencimento que ela não percebera estar tão ausente. Caramelo parecia mais relaxado. Dormia mais profundamente. O rabo balançava com mais frequência. Ainda assim, a ameaça da separação não desaparecera por completo. A família distante continuava ligando, perguntando, sugerindo. Rosa sentia o peso dessas conversas. Dona Alzira respondia com mais firmeza agora. Falava do apoio do bairro, de sua vontade de permanecer ali. Cada palavra era um esforço. Caramelo acompanhava essas conversas com atenção, mesmo sem entender o conteúdo. O tom de voz era suficiente. Quando percebia tensão, aproximava-se. Quando o ambiente ficava mais leve, relaxava. O sexto mês se encerrava com um equilíbrio delicado. Nada estava resolvido por completo. Havia dores, limitações, incertezas. Mas havia também uma rede sólida de cuidado, construída com esforço e sacrifício. Caramelo, no centro dessa rede, seguia aprendendo que ficar também podia ser uma forma de coragem. O sétimo mês começou com o bairro envolto em um clima de expectativa silenciosa. As árvores da praça estavam mais cheias, as sombras mais definidas, e o ar carregava um frio leve nas primeiras horas do dia. Caramelo percebeu essas mudanças antes de qualquer outro. O cheiro da manhã era diferente, mais limpo, mais fresco, e isso parecia deixá-lo mais desperto. Ele passou a caminhar um pouco mais pela rua logo cedo, sempre retornando para conferir se Dona Alzira ainda estava sentada na cadeira perto da janela. Dona Alzira apresentava sinais claros de avanço. Ainda havia limitações, mas os movimentos estavam mais seguros. Ela já conseguia se levantar sozinha com mais frequência, apoiando-se menos nos móveis. Cada pequena conquista vinha acompanhada de um esforço visível, e também de um cansaço que se acumulava ao longo do dia. Mesmo assim, o semblante estava mais firme. Havia algo novo em seu olhar. Uma determinação tranquila, sem pressa, mas persistente. Rosa notou essa mudança e passou a incentivar mais autonomia, sempre com cuidado. Aprendeu a observar os limites sem impor, a oferecer ajuda sem sufocar. Esse equilíbrio era difícil. Em alguns dias, errava. Falava demais ou se afastava além do necessário. Nesses momentos, o silêncio tomava conta da casa. Caramelo parecia sentir essas oscilações e se colocava entre as duas, como um ponto de equilíbrio invisível. Um dos grandes desafios daquele mês surgiu quando Dona Alzira expressou o desejo de voltar a cuidar das plantas da praça. Não apenas sentar e observar, mas colocar as mãos na terra, ainda que por poucos minutos. Rosa hesitou. O corpo de Dona Alzira ainda não respondia completamente. Havia o risco do cansaço excessivo. Mas negar esse desejo parecia negar algo essencial. Depois de muita conversa, decidiram tentar, com regras claras. Apenas alguns minutos. Sempre acompanhada. Sempre sentada. Caramelo estaria por perto o tempo todo. No primeiro dia, o sol estava ameno. A praça cheirava a terra úmida e folhas novas. Dona Alzira foi levada até um banco próximo aos canteiros. Rosa trouxe luvas, uma pequena pá, um balde de água. Caramelo se posicionou ao lado, atento, os olhos acompanhando cada movimento. Dona Alzira colocou as mãos na terra com cuidado.
O contato despertou algo profundo. O cheiro, a textura, o simples ato de tocar o solo pareciam devolver um pedaço dela mesma que havia ficado adormecido. O tempo passou rápido demais. Quando o cansaço chegou, ela parou sem insistir. Voltou para casa exausta, mas com um sorriso que não aparecia havia meses. O custo dessa vitória foi sentido no dia seguinte. O corpo demorou a responder. As pernas estavam mais pesadas. Dona Alzira precisou descansar quase o dia inteiro. Caramelo permaneceu ao seu lado, recusando-se a sair. Rosa sentiu culpa por ter permitido, mas Dona Alzira tranquilizou. Disse que aquele cansaço valia a pena. Enquanto isso, o bairro continuava observando. A presença de Dona Alzira na praça, mesmo que breve, reacendeu algo nas pessoas. Algumas passaram a levar cadeiras, outras ofereceram ajuda espontaneamente. As crianças perguntavam se podiam aprender a plantar. O ambiente ganhava uma energia nova, construída coletivamente. Caramelo passou a ser reconhecido como parte fundamental daquela dinâmica. As pessoas o cumprimentavam, ofereciam água, falavam com ele como se fosse alguém que pudesse responder. Ele aceitava o carinho com cautela, mas já não se afastava como antes. O medo da rejeição ainda existia, mas estava menos dominante. Um novo conflito surgiu quando um dos parentes de Dona Alzira apareceu novamente, desta vez com uma postura mais firme. Falava de documentos, de decisões necessárias, de responsabilidades futuras. O tom era de urgência. Rosa sentiu o estômago apertar. Dona Alzira ouviu com atenção, mas não se deixou abalar como antes. Falou com clareza sobre sua vontade de permanecer ali, sobre o apoio que tinha. Caramelo percebeu a tensão e se colocou entre eles, como já fizera outras vezes. O parente estranhou, mas não reclamou. A conversa terminou sem confronto direto, mas deixou no ar uma sensação de instabilidade. O medo de uma mudança forçada voltou a rondar. Naquela noite, Caramelo teve dificuldade para descansar. Levantava, caminhava pela casa, parava perto da porta. O vento fazia as janelas tremerem levemente. Cada som parecia um alerta. Dona Alzira acordou ao perceber a inquietação. Com esforço, chamou o cachorro para perto. Ele se deitou ao lado da cama. O simples som da respiração dela pareceu acalmá-lo. Nos dias seguintes, Dona Alzira mostrou uma firmeza que surpreendeu a todos. Começou a organizar seus próprios papéis, pedir ajuda para entender o que precisava ser feito, mas sem abrir mão de suas decisões. Rosa auxiliava no que podia. O bairro oferecia apoio. Tudo era feito com cuidado, respeitando o ritmo dela. Caramelo acompanhava cada passo dessa organização. Sentava ao lado quando Dona Alzira mexia em caixas antigas. Cheirava fotografias, objetos guardados. Havia um cheiro de passado nesses momentos, misturado com poeira e lembranças. O cachorro parecia entender que aquilo fazia parte de algo importante. Um dos acontecimentos mais marcantes do mês foi uma pequena reunião na praça, organizada pela igreja. Não era uma festa grande, apenas um encontro simples. Algumas mesas, café, bolo caseiro. Dona Alzira decidiu ir. Rosa ficou apreensiva, mas respeitou. Caramelo caminhou ao lado, atento. O encontro foi tranquilo. As pessoas conversaram, riram, trocaram histórias. Dona Alzira permaneceu sentada quase todo o tempo, mas participava com o olhar e com poucas palavras. Caramelo deitou aos seus pés, sentindo o chão fresco, ouvindo as vozes conhecidas. Aquela normalidade simples parecia um presente. O custo veio depois. O cansaço acumulado exigiu 2 dias de descanso quase completo. Dona Alzira aceitou sem reclamar. Sabia que o corpo precisava de tempo. Caramelo permaneceu vigilante, mas mais sereno. A ansiedade que antes o dominava começava a dar lugar a uma confiança cautelosa. O 7º mês terminou com uma sensação nova. Ainda havia desafios, ainda havia ameaças sutis, mas também havia conquistas concretas. Dona Alzira estava mais forte. Rosa mais segura de seu papel. O bairro mais unido. E Caramelo, aos poucos, aprendia que algumas coisas podiam permanecer. O 8º mês chegou trazendo dias mais longos e um céu que parecia mais aberto. As manhãs clareavam mais cedo, e o canto dos pássaros começava antes mesmo de Caramelo abrir os olhos. Ele passou a acordar com menos sobressaltos. O corpo ainda mantinha a vigilância constante,
mas algo dentro dele começava a relaxar. A casa já não era um lugar frágil prestes a desaparecer. Era um espaço vivo, ocupado, protegido. Dona Alzira aproveitava melhor as primeiras horas do dia. O corpo respondia com mais firmeza logo cedo, antes que o cansaço se acumulasse. Ela se sentava perto da porta, observando a rua, sentindo o sol aquecer o rosto. Caramelo se deitava ao seu lado, atento aos sons conhecidos. O barulho de uma bicicleta, o rangido de um portão, as vozes dos vizinhos já não despertavam alarme imediato. Faziam parte do cenário. Rosa começou a reduzir um pouco o tempo que passava na casa. Não por abandono, mas por necessidade. Voltou a dedicar mais horas ao trabalho. Essa mudança trouxe um novo desafio. Dona Alzira precisou assumir mais responsabilidade por si mesma durante algumas horas do dia. No início, isso causou insegurança. O silêncio parecia maior quando Rosa não estava. Caramelo sentiu a diferença e ficou ainda mais atento. Para compensar, o bairro ajustou a rotina. Algumas vizinhas passaram a aparecer em horários específicos. Seu Joaquim ficava atento da venda. Esse cuidado distribuído trouxe uma sensação de continuidade. Nada era feito de forma exagerada. Tudo era simples, organizado, respeitoso. Um dos acontecimentos mais importantes daquele mês foi a primeira vez que Dona Alzira decidiu caminhar até a praça sem usar a cadeira de descanso. O percurso era curto, mas simbólico. Ela apoiava-se em uma bengala, andando devagar, sentindo cada passo. Caramelo caminhava ao lado, quase colado, atento a qualquer sinal de dificuldade. O cheiro da praça estava diferente. As plantas haviam crescido. As flores estavam mais vivas. As crianças ajudavam a regar, seguindo orientações simples. Dona Alzira sentou-se em um banco e observou tudo com atenção. Não tocou na terra naquele dia. Apenas observou. Esse ato, aparentemente pequeno, representava uma conquista enorme. O custo veio no fim da tarde. As pernas estavam cansadas, o corpo pesado. Dona Alzira precisou de ajuda para se deitar. Caramelo permaneceu ao seu lado, sem sair. A respiração dele acompanhava a dela, como se tentasse manter um ritmo comum. Enquanto isso, uma mudança silenciosa começava a acontecer na relação entre Caramelo e o bairro. Ele passou a aceitar mais contato. Permitia que as crianças o acariciassem sob supervisão. Aceitava água e comida oferecidas. Não se afastava mais automaticamente. O medo de ser rejeitado ainda existia, mas estava menos dominante. Um novo conflito surgiu quando Dona Alzira recebeu uma ligação mais firme da família. O tom era de cobrança. Falavam sobre futuro, sobre planejamento, sobre decisões que precisavam ser tomadas em breve. Dona Alzira ouviu tudo com calma, mas depois desligou o telefone com as mãos trêmulas. O peso daquela conversa ficou no ar. Caramelo percebeu imediatamente. Aproximou-se, colocou a cabeça sobre o joelho dela. Dona Alzira respirou fundo, acariciou pelo áspero com cuidado. Falou em voz baixa, como se o cachorro pudesse entender. Disse que não queria ir embora. Que aquele lugar era sua casa. Caramelo permaneceu imóvel, oferecendo uma presença firme. Rosa chegou mais tarde naquele dia. Ao perceber o clima, sentou-se ao lado de Dona Alzira e ouviu tudo. Não tentou resolver de imediato. Apenas escutou. Esse gesto simples fortaleceu ainda mais o vínculo entre as duas. Nos dias seguintes, Dona Alzira mostrou uma firmeza que surpreendeu. Começou a dizer não com mais clareza. Pediu ajuda para entender opções, mas sempre reafirmando sua vontade. Rosa apoiava. O bairro se mantinha atento. Havia uma rede silenciosa de proteção se consolidando. Outro acontecimento relevante foi o primeiro dia em que Dona Alzira conseguiu preparar uma refeição simples sozinha. O cheiro de comida caseira se espalhou pela casa. Caramelo ficou atento, seguindo cada movimento. Quando tudo terminou, Dona Alzira sentou-se cansada, mas satisfeita. Aquela refeição representava muito mais do que comida. Representava autonomia. O custo foi o cansaço que durou 2 dias. Dona Alzira precisou descansar mais do que o habitual. Caramelo manteve-se próximo, recusando-se a sair de perto. Rosa ajustou a rotina para garantir apoio. A praça continuava sendo um ponto central da história.
Um pequeno canteiro foi dedicado a Dona Alzira, cuidado coletivamente. Ela orientava de longe, apontando, sugerindo. As crianças aprendiam. O cheiro de terra molhada se tornava cada vez mais presente. Esse espaço compartilhado reforçava o senso de pertencimento. Caramelo parecia entender a importância daquele lugar. Sempre que iam à praça, ele caminhava com mais calma. Deitava-se à sombra, observando. O corpo já não estava sempre pronto para reagir. Havia espaço para descanso. Uma tarde, uma senhora do bairro comentou que Caramelo parecia diferente. Mais tranquilo. Mais seguro. Rosa sorriu. Sabia que aquela transformação não era simples nem rápida. Era fruto de meses de cuidado, esforço e sacrifício. O 8º mês se aproximava do fim com uma sensação de maturidade. As crises não haviam desaparecido, mas eram enfrentadas com mais preparo. Dona Alzira estava mais confiante. Rosa mais equilibrada. O bairro mais unido. E Caramelo, no centro de tudo, começava a acreditar que aquele lugar não era apenas um abrigo temporário, mas um lar. O 9º mês começou com um calor leve, típico do final da primavera, misturado ao cheiro doce das flores que cresciam nos jardins do bairro. O céu azul parecia se estender infinitamente, e Caramelo, que sempre percebia até as menores mudanças no ambiente, ficou mais animado. O pelo brilhava ao sol, e os movimentos eram mais livres, sem aquela tensão constante que o acompanhava nos meses anteriores. A rua estava viva, crianças corriam, vizinhos conversavam, e o aroma do pão recém-assado da padaria local se espalhava por toda a esquina. Caramelo acompanhava Dona Alzira em cada passo, sentindo a energia diferente do dia. Dona Alzira estava mais firme, mais consciente do próprio corpo. Conseguia agora caminhar distâncias pequenas sem a bengala, embora ainda levasse consigo para a segurança. Cada conquista vinha acompanhada de esforço visível. Quando sentia o cansaço chegar, ela se sentava, respirava fundo e permitia-se descansar. Caramelo permanecia ao seu lado, atento a cada movimento, como se pudesse antecipar qualquer dificuldade. Rosa observava com um misto de orgulho e preocupação. Orgulho por ver os avanços de Dona Alzira e Caramelo, preocupação por saber que a rotina ainda exigia vigilância. Em um desses dias, Rosa sugeriu uma caminhada mais longa até a praça, a caminho de um pequeno café que havia sido recentemente reaberto. Dona Alzira hesitou, mas o brilho nos olhos de Caramelo, a energia que emanava do cachorro, foi suficiente para encorajá-la. O percurso foi lento, cada passo medido, mas cada passo também trazia confiança. O ar estava cheio do aroma de grama cortada e flores recém-plantadas. A cidade respirava de forma diferente, como se cada elemento estivesse contribuindo para aquele avanço. Ao chegarem ao café, Dona Alzira sentou-se em uma cadeira firme, olhando para o movimento ao redor. Caramelo deitou ao lado dela, sentindo o calor do sol e a brisa leve. Durante a conversa com Rosa, um novo obstáculo surgiu. Um dos parentes de Dona Alzira insistiu em visitar a casa e discutir decisões que pareciam inevitáveis. A tensão era palpável. Dona Alzira ficou quieta, tentando organizar seus pensamentos. Caramelo percebeu a inquietação antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Aproximou-se dela, colocando a cabeça sobre suas pernas. A presença do cachorro trouxe calma, e Dona Alzira respirou fundo, encontrando forças para manter a firmeza. O parente, percebendo a determinação no olhar de Dona Alzira e a presença atenta de Caramelo, finalmente se retirou sem insistir. A saída deixou uma sensação de vitória silenciosa, mas o alerta de que a estabilidade ainda podia ser ameaçada permanecia. Cada pequena vitória tinha seu custo. Dona Alzira sentiu-se exausta após a conversa. Caramelo permaneceu ao lado, oferecendo conforto silencioso. Em outro dia significativo, Dona Alzira decidiu retomar uma atividade que havia deixado de lado, escrever cartas para amigos distantes. O ato simples de segurar a caneta, de sentir o papel sob os dedos, trouxe de volta lembranças antigas. Memórias que há meses pareciam apagadas. Rosa observava com carinho, ajudando a organizar os papéis e envelopes. Caramelo permanecia próximo, ocasionalmente cheirando o papel, como se reconhecesse a importância daquele gesto. O esforço de escrever cartas exigiu concentração e paciência. Cada frase escrita demorava mais tempo do que antes, e o cansaço físico chegava rapidamente. Dona Alzira precisou descansar várias vezes, e Caramelo esperava impassível ao seu lado, lembrando-a de que não estava sozinha. O cheiro da tinta,
O barulho do lápis riscando papel e o calor do sol entrando pela janela criaram um ambiente cheio de detalhes sensoriais que marcaram aquele momento como especial. Enquanto isso, o bairro continuava atento. O canteiro da praça estava bem cuidado. Crianças ajudavam a regar, adultos passavam oferecendo ajuda ou apenas conversando. Cada visita, cada cuidado, contribuía para a sensação de segurança. Caramelo, sempre observador, sentia energia diferente. As interações eram mais suaves, menos apressadas, e isso impactava seu comportamento. Ele começou a confiar mais, a se permitir relaxar, sabendo que aquele lugar e aquelas pessoas representavam estabilidade. Um dos acontecimentos mais marcantes do mês aconteceu quando Dona Alzira decidiu participar de uma feira local de artesanato. Não como visitante, mas para apresentar pequenos trabalhos que realizava com a ajuda de Rosa. Era um gesto simbólico de independência, de retomada de vida ativa. Caramelo acompanhou-a até o local, sentindo a empolgação no ar, percebendo as vozes alegres das pessoas, o cheiro do café e do pão assado na praça ao lado. Durante a feira, Dona Alzira recebeu elogios sinceros pelo trabalho. O reconhecimento trouxe confiança, mas também cansaço. Caramelo manteve-se próximo, olhando ao redor, pronto para qualquer movimento inesperado. A experiência trouxe visibilidade e reforçou a sensação de pertencimento. Cada conquista exigiu paciência, esforço físico e emocional, e trouxe um custo que precisava ser respeitado. No mesmo mês, surgiu um desafio inesperado. Uma tempestade forte atingiu o bairro, com chuva intensa e vento que sacudia janelas. Dona Alzira ficou apreensiva. O ambiente mudou rapidamente. Caramelo percebia cada som, cada movimento de água e vento, e mantinha-se vigilante. Rosa ajudou a organizar proteção para janelas e a manter Dona Alzira segura. O cachorro, acostumado com o ambiente, ficou em alerta total, mas permitiu-se confortar Dona Alzira ao sentir sua ansiedade diminuir. Após a tempestade, a rua exalava um cheiro de terra molhada e folhas caídas. O céu limpou e o sol voltou a brilhar. A sensação de alívio foi coletiva. Dona Alzira e Caramelo caminharam até a praça para observar os efeitos da chuva. A natureza parecia mais viva, mais vibrante. Cada detalhe, o cheiro da terra, o brilho das folhas molhadas, o barulho do vento ainda passando pelos galhos, criou uma memória marcante, reforçando a conexão entre eles e o bairro. Rosa percebeu que a união construída nos meses anteriores havia se consolidado. O bairro funcionava como uma rede de suporte eficiente. Dona Alzira sentiu-se cada vez mais segura para tomar decisões. Caramelo continuava sendo o centro dessa dinâmica, silencioso, atento e absolutamente indispensável. Cada conquista vinha com seu esforço, cada passo com seu preço, e cada vitória tinha um valor imensurável. O 9º mês terminou com sensação de crescimento e confiança. Nada estava completamente livre de desafios, mas havia estabilidade, união e esperança. Dona Alzira se sentia mais forte, Caramelo mais seguro e Rosa mais tranquila. O bairro respirava como um organismo vivo, com pequenas conquistas diárias, e o vínculo entre eles se fortalecia a cada passo. O 10º mês começou com uma manhã clara, onde a luz do sol atravessava as janelas da casa de Dona Alzira com uma intensidade diferente, aquecendo cada canto e iluminando detalhes que antes passavam despercebidos. Caramelo, sempre atento às mudanças do ambiente, deitou-se perto da porta, sentindo o calor tocar seu pelo. O ar estava limpo, perfumado pela brisa que entrava pelo bairro, carregando o aroma das flores recém-brotadas e da terra molhada de uma chuva noturna. Havia uma sensação de expectativa no ar, como se algo especial estivesse prestes a acontecer. Dona Alzira acordou com a respiração profunda e o coração mais leve. O corpo ainda apresentava limitações, mas o progresso dos últimos meses havia fortalecido sua confiança. Cada movimento que ela fazia era medido, seguro, consciente. Caramelo levantou-se e a seguiu, atento a cada passo, pronto para oferecer apoio silencioso sempre que necessário. Rosa, jamais confiante com a rotina estabilizada, preparava o café da manhã enquanto observava a interação entre eles. O ambiente irradiava uma harmonia delicada, construída lentamente com esforço e dedicação. Nos primeiros minutos do dia, Dona Alzira decidiu escrever uma carta especial, algo que carregava emoções há muito tempo guardadas. O cheiro da tinta e do papel antigo trouxe lembranças doces e nostálgicas. Caramelo se deitou próximo ao pé da mesa, ocasionalmente cheirando o papel e olhando para Dona Alzira com olhos atentos.
Rosa ajudava a organizar os envelopes, mas deixava que cada palavra fosse escrita exclusivamente por Dona Alzira. O processo exigiu paciência e concentração, mas também trouxe um sentimento profundo de realização e orgulho. Mais tarde, houve um convite inesperado do bairro. As pessoas decidiram organizar uma pequena festa na praça, uma celebração da vida, da superação e do esforço coletivo. Dona Alzira hesitou no início, temendo o cansaço, mas Caramelo, com sua presença constante e encorajadora, parecia transmitir segurança. Rosa ajudou a planejar a logística para garantir que Dona Alzira participasse sem desgaste excessivo. A festa não era apenas um evento social, era um marco simbólico, reconhecendo cada conquista de Dona Alzira e o papel silencioso e heróico de Caramelo. O caminho até a praça foi lento, cada passo cuidadosamente calculado. Dona Alzira apoiava-se em uma bengala, e Caramelo caminhava ao lado dela, atento a cada movimento. O cheiro do café recém-preparado da barraca local se misturava com o perfume das flores do canteiro, criando um ambiente acolhedor e familiar. As crianças correram ao redor, algumas segurando pequenos balões, outras carregando flores para entregar a Dona Alzira. A atmosfera era leve, alegre e cheia de cores. Quando chegaram ao centro da praça, Dona Alzira sentou-se em um banco confortável, cuidadosamente escolhido para garantir apoio e segurança. Caramelo deitou aos seus pés, observando cada detalhe, desde o movimento das folhas até as expressões das pessoas ao redor. Rosa ficou ao lado, oferecendo suporte e carinho silencioso. Os vizinhos começaram a conversar, trocar histórias e compartilhar risadas. O ambiente estava carregado de emoções, mas de uma forma positiva, um testemunho de meses de luta e perseverança. Um dos momentos mais emocionantes foi quando uma das crianças entregou um desenho a Dona Alzira, mostrando Caramelo em destaque, com o rabo abanando e o olhar atento. Dona Alzira sorriu com os olhos brilhando, segurando o papel com cuidado. Caramelo sentiu a importância daquele gesto, aproximou-se da criança e tocou suavemente a mão dela com o nariz, como um reconhecimento silencioso. Rosa olhou para ambos e percebeu a profundidade do vínculo que se formara, algo que palavras não poderiam descrever completamente. Durante a festa, Dona Alzira decidiu caminhar um pouco pelo espaço aberto, sentindo o sol aquecer suas costas e o vento tocar seu rosto. Cada passo era firme, mas precisava de esforço. Caramelo acompanhava cada movimento, às vezes correndo à frente para verificar o terreno, outras vezes retornando para garantir que ela estivesse segura. As crianças corriam ao redor, algumas oferecendo ajuda espontaneamente, outras apenas observando com admiração. A praça se transformará em um cenário de apoio coletivo, confiança e alegria. Rosa percebeu que a mudança não estava apenas no corpo de Dona Alzira, mas também no espírito dela. Havia uma leveza, uma confiança renovada que iluminava cada gesto. Dona Alzira ria com mais frequência, conversava com as pessoas com entusiasmo contido, e aceitava ajuda sem sentir-se diminuída. Caramelo, ao seu lado, refletia essa transformação. O medo constante que antes o dominava havia sido substituído por uma sensação de segurança e pertencimento. No meio da celebração, um momento inesperado de tensão surgiu. Uma nuvem escura passou rapidamente sobre o bairro, trazendo uma chuva leve e um vento repentino. Dona Alzira hesitou, mas Caramelo permaneceu firme ao lado dela, como se dissesse que não havia motivo para medo. Rosa rapidamente providenciou guarda-chuvas e ajustou a posição de Dona Alzira no banco, garantindo conforto. O episódio foi breve, e logo o sol voltou a brilhar. Esse pequeno desafio reforçou a confiança da família formada ali, Dona Alzira, Caramelo, Rosa e o bairro. Cada obstáculo era agora enfrentado com coragem coletiva. Após a chuva, o bairro decidiu que a celebração não precisava ser interrompida. Todos retornaram ao centro da praça, que agora cheirava a terra fresca e flores molhadas. O céu aberto refletia tons dourados e azuis. Dona Alzira respirou fundo, sentindo cada aroma e som. Caramelo se deitou novamente aos seus pés, sentindo o calor do sol e a presença da comunidade. Havia uma sensação de plenitude, de vitória silenciosa, mas profunda. A noite começou a cair, e as luzes da praça se acenderam, criando um cenário acolhedor e mágico. Dona Alzira observava as sombras e o brilho dos lampiões, sentindo que cada esforço, cada passo dado ao longo dos meses, havia valido a pena. Rosa ficou ao lado dela, segurando sua mão por alguns segundos, compartilhando a emoção silenciosa do momento. Caramelo inclinou-se levemente, encostando a cabeça na perna de Dona Alzira,
como se participasse da alegria. O ápice da emoção aconteceu quando Dona Alzira decidiu dar um pequeno discurso. Com voz firme e olhos brilhantes, ela agradeceu a todos pelo apoio, reconhecendo cada gesto, cada ajuda recebida. Falou sobre a coragem de Caramelo, sua presença constante e silenciosa, que havia feito diferença nos momentos mais difíceis. O cachorro permaneceu ao lado, olhando para ela, como se entendesse cada palavra. O bairro aplaudiu, e lágrimas silenciosas foram compartilhadas por todos. O vínculo entre eles havia se tornado inquebrável. Após o discurso, Rosa preparou um bolo simples, e todos comeram juntos, celebrando o presente, a superação e a vida cotidiana. Caramelo provou um pedacinho seguro de bolo, abanando o rabo em aprovação, e todos riram com a alegria simples do cachorro. A festa foi carregada de risos, abraços e histórias compartilhadas. Cada detalhe, desde o aroma da comida até a textura das flores e o calor do sol, contribuiu para um final perfeito. Ao anoitecer, Dona Alzira e Caramelo retornaram para casa. O caminho parecia diferente, mais familiar, mais seguro. Cada passo era uma lembrança do esforço, da paciência e do amor que sustentaram aquele processo. Rosa o seguiu de perto, observando o vínculo que havia se consolidado ao longo de 10 meses de desafios, aprendizado e conquistas silenciosas. Ao chegarem, Dona Alzira se sentou na cadeira próxima à janela, Caramelo deitou-se aos seus pés. O bairro ainda ecoava com as últimas vozes da celebração distante, misturadas ao cheiro doce da noite e ao perfume das flores da praça. Dona Alzira acariciou o pelo de Caramelo, sentindo a suavidade, o calor e a presença firme que a acompanhou durante toda a jornada. Rosa entrou com uma xícara de chá, entregando-a com cuidado. A noite terminou em silêncio, mas carregada de emoção e sensação de conquista. Naquele momento, tudo parecia finalmente se encaixar. Dona Alzira recuperara não apenas parte da independência perdida, mas também a confiança em si mesma e na vida ao seu redor. Rosa se sentia em paz com seu papel de suporte e presença amiga. Caramelo, o herói silencioso, finalmente podia relaxar, sabendo que havia cumprido sua missão. O lar, o bairro e cada pequeno gesto de cuidado haviam criado uma rede que não apenas sustentava, mas celebrava a vida. O 10º mês terminou com a certeza de que cada passo, cada dificuldade e cada pequeno triunfo tinham um propósito. Dona Alzira, Caramelo e Rosa estavam mais unidos do que nunca. O bairro era mais acolhedor, a vida mais colorida, e a sensação de pertencimento e alegria preenchia cada canto da casa. Havia sido uma jornada longa e cheia de desafios, mas o final era feliz e profundamente emocionante. Cada conquista foi merecida, cada sacrifício recompensado, e a presença constante e heroica de Caramelo tornou tudo possível. Fim. Você chegou até aqui? Então comente herói, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.